Cultivo Online, capítulo 800, General Demônio. Capítulo 800 General Demônio. Mate, mate, mate. Os aplausos da multidão foram tão altos que sacudiram a plataforma em que Yuan estava, e ele engoliu em seco, nervoso. Que bando desordeiro, você não concorda, humano? Uma voz fria ressoou de repente. Yuan se virou para olhar o demônio que acabara de falar. Eles podem falar? O último permaneceu em silêncio durante toda a luta. Yuan pensou consigo mesmo. Você é mudo ou algo assim? O demônio ergueu as sobrancelhas para Yuan quando ele não respondeu. Se eu quisesse conversar com um demônio, não estaria aqui. Justo. O demônio sorriu com as palavras de Yuan. De repente, Yuan sentiu um arrepio percorrer sua espinha e instintivamente ergueu o Imperial Overlord sobre sua cabeça. No segundo seguinte, Yuan sentiu algo pesado batendo em sua espada. Foi tão repentino que deixou Yuan de joelhos. O que diabos está acontecendo? Yuan ficou perplexo com a situação. Ele ainda podia ver o demônio parado do outro lado da plataforma, e não havia nada na frente ou ao redor dele, então o que o demônio está usando para atacá-lo? Se não consigo ver com meus olhos nus, então tenho que usar meu sentido divino. Yuan rapidamente ativou seu sentido divino e, com certeza, ele pôde ver uma garra translúcida em cima dele. Isto é, manifestação de QI. Ele imediatamente reconheceu o que o demônio estava fazendo, mas ainda ficou surpreso com isso. O demônio era apenas um lorde espiritual como ele, mas sua manifestação de QI era várias vezes mais forte que a dele. Ah! Yuan finalmente se levantou e brandiu sua espada, destruindo a manifestação de QI do demônio. No entanto, no momento em que Yuan destruiu a garra invisível, o demônio convocou outra, e depois outra. Bum! Yuan usou sua técnica de movimento para desviar das garras. Os demônios basicamente têm energia espiritual ilimitada, então serão capazes de continuar me atacando até que eu fique sem energia espiritual. Preciso pensar em algo. Yuan ponderou sobre uma estratégia enquanto continuava a se esquivar dos ataques invisíveis do demônio. Quanto ao General Demônio, ele estava parado na beira da plataforma com um sorriso calmo no rosto, claramente não planejando sujar as próprias mãos. De repente, uma explosão de aura de selamento demoníaco explodiu do corpo de Yuan, criando uma onda profunda que varreu a plataforma. Quando a onda tocou a energia espiritual do General Demônio, ela imediatamente se dispersou como fumaça. Nada mal, o General Demônio disse. Eu não terminei. Yuan rapidamente reuniu o máximo de energia espiritual que pôde em um segundo antes de lançar o golpe da espada divisora dos céus no demônio. Quando o General Demônio viu o golpe da espada divisora dos céus, seu pensamento inicial foi apenas bloqueá-lo com seu corpo, já que ele poderia se recuperar. No entanto, de repente sentiu uma sensação terrível vinda do golpe da espada divisora dos céus, forçando-o a se mover de seu lugar para evitar o ataque. O golpe da espada divisora dos céus errou por pouco o General Demônio e caiu na área dos espectadores, matando milhares de espectadores. Claro, como isso era apenas uma ilusão, as áreas destruídas se restaurariam e os espectadores mortos voltariam à vida alguns momentos depois. Depois de se esquivar do golpe da espada cuspidora do céu, o General Demônio olhou para Yuan com uma expressão de surpresa no rosto. Você, imbuiu sua aura de selamento demoníaco em outra técnica? Você é realmente apenas um lorde espiritual? Pouco antes de lançar o golpe da espada divisora dos céus, Yuan infundiu um pouco de sua aura de selamento demoníaco na técnica, o que essencialmente transformou o golpe da espada divisora dos céus em uma técnica de selamento demoníaco. No entanto, esta é uma técnica que apenas os seladores de demônios de alto escalão aprendem e não algo que um mero selador de demônios avançado poderia alcançar. E isso realmente funcionou, e Yuan ficou tão surpreso quanto o General Demônio, já que ele estava apenas testando sua teoria. Ele percebeu que se a aura de selamento demoníaco é o que realmente prejudica os demônios, ele provavelmente poderia aprimorar suas técnicas regulares com sua aura de selamento demoníaco, tornando as técnicas de selamento demoníaco. Isso poderia essencialmente transformar qualquer técnica existente em uma técnica de selamento demoníaco. No entanto, Yuan não sabia que, para conseguir tal feito, normalmente seria necessário treinar por centenas de anos e a razão pela qual ele foi capaz de fazer isso foi devido à sua experiência passada. Hahaha, as coisas finalmente estão começando a ficar interessantes. Divirta-me um pouco mais, humano. O General Demônio riu de uma maneira assustadora. Domínio Celestial. Yuan ativou o domínio celestial quando o demônio começou a correr em sua direção. O movimento do General Demônio de repente tornou-se lento, já que Yuan havia aprimorado o domínio celestial com sua aura de selamento demoníaco. Nada mal, nada mal. No entanto, você precisará de muito mais do que isso se quiser me derrotar, um General Demônio. 10.000 lâminas fantasmas. Yuan ativou sua nova técnica, clonando o Hysteria Abyss até que houvesse 1000 deles. O General Demônio ficou sem palavras quando de repente foi cercado por 1000 adagas que pareciam idênticas entre si. Yuan sacudiu as mangas, comandando o exército de 1000 homens do Hysteria Abyss para chover sobre o General Demônio. É claro que todos esses Hysteria Abyss foram imbuídos de sua aura de selamento demoníaco. Então cada uma dessas adagas era semelhante a uma técnica de selamento demoníaco. O General Demônio queria correr, mas não havia para onde correr,
então só poderia defender o ataque de frente. O General Demônio usou sua manifestação de QI e corpo para desviar o abismo estrelado. Embora tenha conseguido destruir algumas dúzias de Stereo Abyss, o Demon General acabou ficando sobrecarregado. Especialmente porque Yuan sempre poderia fazer mais. Ah! O General Demônio soltou um rugido ensurdecedor quando percebeu que não poderia derrotar os 1000 abismos estrelados de Yuan. E no momento seguinte, 1000 buracos se abriram no corpo do General Demônio, parecendo um porco-espinho com 1000 adagas enfiadas em seu corpo. Parabéns! Você conseguiu passar do segundo andar em 13 minutos. É um novo recorde. A voz do Divino Paragon ressoou um momento depois.